Eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado importante. Então, você que está com interesse agora em investir em fundos de recebíveis imobiliários, aproveite, porque a nossa área educacional está aberta a inscrições para uma nova turma no nosso curso de iniciantes, né, de certificado de recebíveis imobiliários, que é ministrada por Natan Otávio Nodi, né, que é apresentador de educador financeiro, né, apresentador do Clube FI Live. E aproveite porque as vagas são limitadas, né? Então, a inicial lá no dia 14 de setembro, então tem tempo aí, mas, de novo, aproveite porque as vagas são por tempo limitado. Bom, os nossos convidados de hoje são o Rodrigo Coelho e o Rafael Teixeira, que são da equipe de gestão da Vincent Partners. Tudo certo aí, Rodrigo? Tudo certo, Thiago. Mais uma vez, é um prazer estar aqui falando com você. Obrigado pela oportunidade. Então tá certo, Rodrigo. Obrigado por mais uma participação, Rodrigo, que está, já é, acho que, se não me engano, a quarta ou quinta participação aqui no nosso programa. E agora temos a primeira participação do Teixeira. Tudo certo aí, Rafael? Tudo bem, Thiago? Prazer estar aqui participando com você nessa primeira vez, fazendo minha estreia. E estou bastante contente de poder estar falando um pouquinho do Viura aqui para todo mundo. Então tá certo, Rafael. Obrigado aí também pela sua primeira participação aqui no nosso programa. E, claro, o assunto de hoje vai ser o VISC11, né, o 20 Shopping Centers. Faz tempo que a gente não fala, inclusive, do segmento Shopping Centers aqui no programa. E o fundo novo aí da 20, que é o VIR11, que é o 20 Imóveis Urbanos. Aí, claro, vamos comentar também sobre o mercado de shoppings e renda urbana. Bom, então, na primeira parte, vamos falar mais do VISC, para depois entrar, então, no 20 Imóveis Urbanos. Então, Rodrigo, para começar aqui a nossa conversa, como é que está a recuperação desse segmento de shoppings? Que essa é a grande dúvida dos investidores. Eu entro, não entro agora, continuo não no segmento. Enfim, todo esse impacto desde o ano passado da pandemia. Deve falar um pouco desse cenário do segmento dentro do que você já está visualizando dos indicadores do VISC11. Perfeito, Thiago. Bom, o setor de shopping centers, como todo mundo sabe, né, sofreu em função das medidas restritivas por conta do controle da pandemia, né, muitas medidas tomadas pelo poder público no sentido de limitar o funcionamento dos shoppings. E à medida que a pandemia foi melhorando a situação, né, a gente foi tendo uma flexibilidade maior e, ao mesmo tempo, e ao contrário, né, quando a pandemia foi piorando, a gente começou a ter uma restrição maior. Então, lá no início, lá em março do ano passado, a gente teve o fechamento total do shopping do portfólio do fundo e do Brasil como um todo. Chegamos a ter 100% dos shoppings fechados, que foi uma coisa inédita que a gente nunca tinha vivido no país. E depois, ali, quando chegou em agosto, o último shopping do fundo que tinha sido fechado foi reaberto, ficamos com o fundo operando 100% do portfólio. E com essa segunda onda que a gente enfrentou esse ano, né, a gente teve bastante variação das medidas. E cada região do país enfrentou de uma forma diferente, o poder público dessas regiões também teve medidas diferentes. E, mais recentemente, a gente viu o fundo tendo cada vez mais flexibilidade de poder operar os seus shoppings com horários de funcionamento muito próximos ao que era pré-pandemia, né? A gente, inclusive, tinha criado um indicador de acompanhamento semanal, que era o horário de funcionamento dos nossos shoppings em comparação ao horário de funcionamento pré-pandemia. Esse indicador, no pior momento do passado, né, tinha ficado de zero, porque os shoppings tinham ficado 100% fechados. Depois da segunda onda, a gente chegou a ter um mínimo de 20%. Em nenhum momento a gente teve todos os shoppings fechados nessa segunda onda que aconteceu nesse ano de 2021. E de lá para cá, que foi ali no mês de abril, a gente só veio melhorando até atingir aí mais de 99% do horário de funcionamento pré-pandemia. Isso se reflete naturalmente na melhora também, não só do horário de funcionamento, mas essa melhora ela reflete também nos indicadores operacionais do portfólio como um todo. Porque quanto mais flexibilidade você tem para operar, as lojas vendem mais, você tem mais gente frequentando os shoppings, você tem mais receita de estacionamento. Então, à medida que isso a população vai sendo vacinada, fica mais confortável de circular e o poder público não cria nenhum tipo de interferência nos shoppings, isso vai crescendo. Agora, não é esperado, né, que você vai ter isso do 0 a 100 na mesma velocidade com que acontece a reabertura. Ano passado, por exemplo, que é uma boa proxy do que aconteceu,
Depois de agosto, a gente teve o ápice ali do mercado de shopping no mês de outubro e novembro, que foi um período quando você já tinha ali 3 meses sem medida nenhuma de restrição, a população se sentindo mais livre para circular. Agora, a diferença que a gente vê é que a população está sendo vacinada e numa velocidade relativamente rápida. Embora tenha tido alguns intempéries aí nesse período de vacinação, a gente está tendo uma vacinação bem rápida, então a população acaba ficando mais confortável de frequentar o ambiente dos shoppings e, portanto, a gente vê, à medida que o tempo passa, uma maior velocidade da melhora do setor. E cada mês daqui para frente, na nossa visão, exceto se viesse alguma coisa totalmente inesperada que a gente não tá vendo, como uma nova variante que eventualmente não fosse imune às vacinas, né? Porque a própria variante Delta, onde está sendo muito comentado hoje em dia, até agora tem sido combatida pelas vacinas, então não tem sido grande problema. Então, exceto se tiver alguma coisa totalmente não prevista até agora, a expectativa é que a retomada seja gradual e podemos ver aí para o final do ano, quem sabe para o início do ano que vem, já os shoppings performando como eles performavam antes da pandemia, no que diz respeito à geração de receitas, né? Certo, Rodrigo. Eu sei que vocês têm um relatório bem completo. Dentro desses indicadores, ENOA, vendas, inadimplência, vacância, esse comportamento dos últimos meses, a gente pode ter uma leitura já mais positiva do que estava alguns meses atrás? Com certeza, Thiago, e tem que sempre lembrar, né, que o shopping center ele tem um mês de defasagem dos resultados, né, porque vamos pegar agora esse relatório próximo que a gente vai fazer, que é o relatório referente ao mês de julho, mas ele é referente ao mês de julho, o resultado recebido pelos shoppings. Mas quando você olha para o resultado de julho, na verdade ele reflete o período de junho, que é o período de competência, né, do faturamento dos aluguéis do mês de junho. Então, até o próprio indicadores operacionais, quando a gente está olhando, a gente está sempre olhando um mês para trás. E, naturalmente, se não teve nenhuma medida mais restritiva, a expectativa sempre é que a gente vai observar uma melhora a cada mês aqui para frente. Então, tá certo, Rodrigo. E, claro, a gente não podia deixar de comentar um fato relevante, recente, do fundo, enfim, que teve um anúncio enfim, um memorando de entendimentos, na verdade, que colocando já até o nome do shopping, são 4 possíveis aquisições de 4 shoppings em regiões diferentes. Então, gostaria, claro, na medida do possível, do que vocês podem falar nesse momento, gostaria que você falasse um pouco mais aí desse memorando de entendimentos que envolve essa possível aquisição. Perfeito, Thiago. A gente assinou o memorando de entendimentos com a Ankara Ivanhoe, que é uma das grandes administradoras e proprietárias de shoppings no país, para aquisição de um portfólio de 4 ativos, né? Que basicamente a gente está falando aqui de 21,5% do Shopping Pantanal, localizado em Cuiabá, 49% do Porto Velho Shopping, que fica em Porto Velho, né, capital de Rondônia, 40% do Boulevard Shopping Rio, localizado aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, 100% do Norte Shopping Maracanaú, localizado na cidade de Maracanaú, que fica na região metropolitana do Ceará. É uma transação que envolve um cheque alto, né, são 659 milhões e 500 mil de pagamento, além de um pagamento possível de earn-out, né, para quem está acostumado aqui com essa terminologia, já sabe, né, que o earn-out é aquele pagamento que está condicionado ao atingimento de alguma métrica. Nesse caso aqui, ele está dependendo do atingimento dos resultados operacionais dos shoppings daqui para frente. É um período em que a gente tem, né, uma certa incerteza ainda pairando, embora a gente tenha uma crença muito grande de que os shoppings daqui para frente só devem melhorar seus resultados, você ainda tem algum grau de risco, algum grau de incerteza, e, portanto, na precificação acaba tendo algum tipo de divergência entre o vendedor e o comprador sobre a expectativa daqueles resultados. Então, a gente cria esse mecanismo do earn-out que protege o fundo, que caso a performance dos shoppings não seja equivalente ao que a vendedora está esperando, a gente tem um pagamento menor, ou seja, o pagamento desse preço de 659 milhões e 500. E caso os shoppings venham performar conforme esperado aí pela própria vendedora, que tem orçamentos aí projetados para os anos seguintes, aí o fundo vai vir a pagar uma parcela maior ali ao final de 2023. É uma transação que a gente acabou fugindo um pouco do nosso padrão, né? A gente tem um padrão aqui da Vinci, soltar um fato relevante bastante completo sobre os ativos, dando detalhamento do racional da transação e tudo mais. Nesse caso, como é uma transação complexa, grande, que depende de aprovação prévia do CAD,
a gente, naquela data que soltou o fato relevante, que foi no dia 7 de julho, estava protocolando no CAD a intenção dessa transação, que está sujeita naturalmente a essa aprovação. E por conta disso, o CAD acaba tornando pública determinadas informações da transação, e para que o fundo desse conhecimento dos seus investidores de uma forma equânime, né, entre todos eles, a gente decidiu por divulgar um fato relevante, vou chamar aqui preliminar, em que a gente só dá essas características bem básicas. E dá para comentar que do ponto de vista aqui de alocação de portfólio, isso é uma transação da nossa visão bem interessante pelo ponto de vista que a gente está adicionando. São duas capitais novas aqui ao portfólio do fundo, que é a capital de Cuiabá, no Mato Grosso, e Porto Velho, né, em Rondônia, que são duas regiões que estão muito fortes por conta do agronegócio, então tem uma economia muito relevante. E também estamos adicionando aí, naturalmente, por conta de Cuiabá, a região do Centro-Oeste, né, que é uma região onde a gente não tinha nenhuma participação. E o fundo vai passar, se a transação for concluída, vai passar a ter participação em todas as regiões do país, cumprindo aí o que a gente objetivava, que é ter um portfólio bem diversificado do ponto de vista geográfico, né? Fora que a Ancar é uma das maiores operadoras de shopping centers, talvez uma das maiores qualidades na parte de administração de shoppings. Essa parceria com eles nos deixa bastante contentes se a gente for capaz de concluir essa transação. E também tem um alinhamento de interesse muito grande, dado que a Ancar permanece em 3 dos 4 shoppings com participação de controle dos ativos, e nos 4 shoppings ela vai passar a administrar. Então a gente também adiciona uma nova administradora ao portfólio, administradora de bastante qualidade. E agora, nesse momento, a gente está trabalhando nas condições da estrutura da transação, né? Tanto no que diz respeito a potencial uma alavancagem, como uma potencial oferta de cotas do fundo para ser que está sendo estudada nesse momento. Sim, até essa dúvida, Rodrigo, quando saiu o fato, não é comum vocês comunicarem isso nesse momento da transação. Quer dizer, o comum é comunicar depois que o negócio foi já fechado, mesmo que o pagamento não seja visto, enfim, ou tenha sido realizado algum tipo de engenharia financeira diferente. Mas aí, como você falou, sempre o fato relevante ele é mais detalhado, e ele, na verdade, foi a público devido até à questão do CAD. Essa foi realmente o objetivo principal do fato. Exato. É porque quando você faz um protocolo no CAD, o CAD ele acaba criando no ferramental dele de divulgação de informações, ele coloca fosse um resumo do que está sendo pretendido pelas partes que estão transacionando. Então ele fala quem é o comprador, quem é o potencial vendedor e o objeto daquela transação, além do valor. E, portanto, se a gente não divulgasse através do nosso fato relevante, o investidor, eventualmente, que está acompanhando ali o CAD, acompanha o que está acontecendo de novidade, ia ter acesso a uma informação. A gente preferiu que a gente desse essa informação para o mercado de uma forma igual a todos. É claro que com essas informações que foram divulgadas até agora, é impossível do investidor fazer um juízo de valor da transação, tirando aspectos qualitativos de quem conhece aqueles ativos ou de quem conhece já a Ancar como administradora do shopping, mas a gente entendeu que era importante a gente dar essa divulgação. E, por outro lado, a gente está se preparando para, assim que a gente tiver as condições de estrutura de capital da transação bem definidas, a gente divulgar um novo fato relevante, dando o detalhamento da transação, e onde a gente vai poder entrar em mais detalhes, não só da parte qualitativa, mas também da parte quantitativa da transação. Certo, Rodrigo. Em linha aí com esse fato, a próxima pergunta, acho que também é uma dúvida dos investidores desse segmento de fundos imobiliários, de shoppings, é que porque os grandes shoppings sempre tinha essa dificuldade dos fundos, né, na competição com outros players do mercado, pela essa disputa dos bons ativos. De qualquer forma, como você comentou, que já está no fato relevante, está em linha com a tese do vice desde o início, que realmente tem uma abrangência nacional, uma diversificação geográfica. Então, de qualquer forma, você enxerga que o impacto da pandemia, já desde o ano passado, ele acabou gerando boas aquisições nesse setor, que, como eu comentei aqui, sempre teve essa grande disputa entre os players? Sem dúvida, Thiago. Assim, eu não acho que tenha sido a pandemia que tenha gerado esse efeito, mas eu acho que cada vez mais a gente vê esse mercado de fundos imobiliários se consolidando como sendo a principal
veículo, a forma mais eficiente de você ter uma propriedade, não vale só para shopping, mas para qualquer classe de ativo imobiliária, né? E até mesmo nessa discussão da reforma tributária, né, que chegou a se aventar a tributação de fundo imobiliário, e agora o próprio ministro, junto com o relator do projeto de lei, terem já mencionado que fundo imobiliário não vai ser tributado de rendimentos, o impacto que você vai ter sobre a tributação das empresas vai tornar os fundos imobiliários ainda mais competitivos em relação às empresas, porque você vai passar a ter tributação sobre dividendos, você vai acabar com o lucro presumido para determinados setores, você tem ali, acabando o juros sobre capital próprio, que eram alguns benefícios que você tinha ali dentro do ambiente corporativo, e agora o fundo imobiliário vai passar a ser cada vez mais ainda forte, não só para o segmento de shoppings, mas como para qualquer outro. No caso específico do segmento de shoppings, a gente já vinha observando aí algumas frentes de oportunidades. Você tem players que estão buscando desinvestimento de ativos que eles desenvolveram ao longo do tempo. Você tem as fundações que têm um incentivo por conta da resolução 4661 do Conselho Monetário Nacional, que lhes obrigou a não, melhor dizendo, que não lhes permite mais ter propriedade em shopping centers diretamente ou de ativos imobiliários diretamente. E sim, eles podem fazer esses investimentos através de fundos imobiliários, e eles têm uma fase de transição que vai até, se não me falha a memória, até 2030, que eles têm que fazer essa migração, mas muitos fundos de pensão já acabaram até antecipando, né? E o VISC vem, de certa forma, aproveitando muito dessas oportunidades. A gente, no ano passado, tinha feito uma captação pré-pandemia, foi o maior volume captado em ofertas do fundo, que chegou a quase a 500 milhões de reais na captação, na verdade 480 milhões de reais. E a gente entrou na pandemia com bastante caixa, e aí sim a gente conseguiu aproveitar oportunidades, talvez daquelas que não passam todo dia na nossa frente, né? Como, por exemplo, uma venda de um shopping do Ribeirão Shopping, da Multiplan, em que o fundo foi o primeiro fundo imobiliário, o único até agora, a ter uma participação num shopping que é administrado de propriedade da Multiplan. No passado, a Multiplan vinha, por exemplo, exercendo o direito de preferência sobre qualquer tipo de transação que lhe era oferecido o direito de preferência. Quando ela já tem a propriedade de um shopping, algum sócio dela vendia, né? E nessa oportunidade, no meio da crise, dificilmente a Multiplan ia querer exercer por uma questão de risco de incerteza sobre o próprio capital, impacto das suas ações e tudo mais. Então, a gente aproveitou essas oportunidades, as oportunidades ainda permanecem. A dificuldade que existe é você achar uma equação financeira que faça sentido a transação como um todo. E é justamente o que a gente conseguiu encontrar nessa transação com a Ancar, que a gente acredita que a gente tem encontrado a melhor combinação da estruturação financeira para as condições da transação, que vão ser detalhadas aí oportunamente ao mercado, em que a gente acredita que ela tem uma boa equação de risco-retorno para o fundo, onde a gente vai endereçar aí algumas dessas questões que deixam, geralmente, os proprietários de shoppings mais preocupados, como o que acontece num eventual período que a gente possa ter uma receita mais baixa dos shoppings e outras questões que a gente conseguiu, talvez, endereçar, que a gente vai poder falar mais quando o fato relevante for divulgado com mais detalhes ao mercado. Porque essa é uma questão, Rodrigo, não só de shoppings, mas todos os fundos imobiliários de tijolo, que às vezes não casa, quer dizer, o momento ideal de você, porque acho que esse é o grande desafio do gestor, quer dizer, se realmente for para frente, essa questão até do CAD, então vamos adquirir, mas aí o fundo não tem caixa, mas ele precisa quer fazer as aquisições porque é um bom momento, está num bom preço, e fazer uma emissão agora sempre é um desafio, às vezes a cota está abaixo do valor patrimonial, a emissão teria que ser também. Como é que você enxerga isso? É um desafio, mas a questão toda é ser sempre transparente para o mercado, até para o cotista entender que vocês estão visualizando realmente uma boa oportunidade, não é? Exato. Assim, a gente sempre tem que ter a cabeça, né, como gestor de um fundo imobiliário, olhar a conjuntura, olhar as oportunidades que existem e olhar o que isso vai gerar de valor para o fundo como um todo, para o médio e longo prazo, né? A gente tomar a decisão, muitas vezes, só focada no curto prazo, muitas vezes a gente vai deixar passar oportunidades que vão gerar muitos frutos positivos ao longo do tempo para o fundo. E como você falou, com toda razão, a grande dificuldade é que quando o momento do mercado de captação dos fundos imobiliários está muito aquecido, geralmente o mercado de ativos também está muito aquecido. O que acaba que os preços acabam sendo pressionados, porque tem muito comprador com dinheiro para comprar,
e aí os preços acabam subindo. Quando você consegue fazer uma transação num mercado que ele está mais desafiador para a captação, você geralmente consegue encontrar as melhores oportunidades, e é isso que a gente tem esse desafio. Mas, por outro lado, é difícil, porque se você não está no mercado de boa facilidade de captação, como é que você faz para estruturar essa transação? Então, você fica numa sinuca de bico, em que a gente tem justamente esse desenho final que a gente está fechando aqui da transação, que a gente acredita ter trazido uma equação que faça bastante sentido para os investidores, especialmente os investidores que estão olhando o médio e longo prazo aqui para o fundo. Certo, Rodrigo. E antes de entrar no 20 imóveis urbanos, uma última pergunta, porque é uma pergunta bem recorrente nas minhas conversas aqui com os investidores, enfim, entre outras lives que eu participo, nos fóruns, que é aquela ideia de que a gente sempre fala, né, Rodrigo, que o segmento de shoppings sempre esteve presente na carteira de grande parte dos investidores fundos imobiliários, sempre mostrou ser um segmento muito lucrativo, resiliente, distribuição bem linear dos dividendos, era uma joia da coroa, vamos dizer assim, dentro do mercado de fundos imobiliários. Aí veio a pandemia, a gente já até participou de alguns eventos, né, discutindo esse tipo de tese, mas gostaria que você falasse de novo aqui, que qual seria o racional, a tese, que indicaria que já passado agora, né, mais de um ano aí do início da pandemia, qual seria então esse racional, essa tese, que indicaria que o segmento de shoppings poderá voltar a ser atrativo como no pré-pandemia, vamos dizer assim, né? Que essa que é a grande dúvida do investidor, fala assim, não vou mais comprar shopping, porque eu acho que não vai voltar a ser o que era antes da pandemia. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto importante mencionado na sua pergunta, né, é a questão da resiliência do shopping. Né? O VISC, por exemplo, ele, assim, não só o VISC, mas o mercado de shoppings como um todo passou pelo pior cenário vou chamar de stress test aqui, que a gente poderia ver, né? Cenário de stress. Porque você fez com que os shoppings não funcionassem durante um período longo, você tinha imprevisibilidade das medidas, também se você poder abrir no dia seguinte ou não o shopping. Lojista também não tinha muita previsibilidade, não teve muito auxílio do governo, especialmente na fase inicial, sobre o que fazer com aquelas operações, com as empresas que estavam ali por trás, que são os lojistas, né, e tudo mais. E nesse desafio, eu diria que a gente conseguiu superar com bastante louvor. Se você parar para pensar, né, que, como você falou antes da pandemia, os shoppings vinham distribuindo resultados muito consistentes, com crescimento, etc. E no momento onde você tem o maior cenário de estresse, o fundo conseguir distribuir, aí nesse caso a gente está falando aqui especificamente do VISC, distribuir pelo menos o CDI líquido para os investidores, né, eu enxergo isso como uma boa prova da resiliência do setor, né, que mesmo nesse período, claro que com uma gestão eficiente, que a gente conseguiu pegar períodos em que tinha receitas de resultado do shopping, que tinha uma sazonalidade mais favorável, guardar um pouquinho do resultado para quando tivesse algum período mais complicado e, de certa forma, a gente conseguir manter no mínimo a distribuição do CDI líquido. Então, a gente acha que, de certa forma, essa crise meio que carimbou essa questão da resiliência do setor ainda mais, né? Foi posta à prova. Agora, olhando para o ativo shopping center, né, acho que é uma coisa que as pessoas têm que ter um pouco em mente, o shopping center ele é um ser em transformação quase que em bases diárias, né? Um ser vivo, como eu gosto de falar, que está sempre se adaptando às novas tendências, às novas demandas que seus consumidores têm. Quando a gente vai e remete lá atrás, no passado, na década de final de 60, início de 70, quando os primeiros shoppings estavam sendo desenvolvidos no Brasil, o shopping era um centro de compras. E basicamente você tinha ali lojas, onde grande parte do mix eram lojas de moda, e você tinha os shoppings muito mais focados em trazer as melhores marcas de moda para o seu shopping e fazer com que aquele shopping vendesse mais para o seu consumidor aquele produto. Tanto que vocês vão lembrar bem que lá atrás, no passado, a alimentação em shopping era restrito à praça de alimentação, porque era um conceito meio de fast food, ele quer comer rápido para voltar a consumir. E o dono do shopping mais queria isso mesmo, queria que o consumidor gastasse pouco tempo comendo para que ele pudesse estar ali comprando e isso se refletia naturalmente no aluguel e tudo mais. O mercado, fazendo uma história aí de 5 décadas rapidamente, né, o mercado foi evoluindo e foi adicionando vários pilares estratégicos para o shopping center. Ele passa a ser também, além de ser um centro de consumo, né, um centro de compras, ele é serviço, ele é alimentação, ele é lazer e, mais recentemente, está sendo também um momento onde você está conectando
o mundo online e offline, com o shopping tendo um papel interessante nesse processo de distribuição de produtos, que é se adaptando aí e sendo integrado ao e-commerce. Então, de uma forma assim, tipo, aqui o Thiago sabe bem, já fez apresentações aqui para falar de horas aqui sobre esse tema, é um tema muito denso, mas acho que a grande mensagem aqui da nossa visão é que os shoppings eles continuam funcionando, eles continuam sendo muito resilientes. Claro que você tem shoppings e shoppings, né? Então você tem aqueles shoppings que a gente gosta de falar que são shoppings dominantes, que são aqueles muito bem localizados, shoppings de grande porte, que você tem um mix aderente ao seu consumidor, que estejam bem localizados, acabam performando até melhor do que outros shoppings. Mas o setor como um todo é um setor, na nossa visão, ainda muito atrativo, e a gente vai vendo com a retomada da economia, acho que esse setor vai cada vez mais crescendo. Naturalmente, nessa fase agora pós-pandemia que a gente está começando a viver, a gente vai ver uma retomada gradual. A gente acredita que o setor vai voltar muito forte para os próximos anos, principalmente por conta dessa combinação de vários pilares que eles estão ali se complementando. Hoje em dia, a alimentação deixa de ser fast food, passa a ter restaurante, serviços, acaba sendo uma fonte importante de atração de pessoas para ali. Você consegue resolver tudo hoje dentro de um shopping center, né? Isso acho que é uma característica importante, que você tem uma adaptação muito fácil para novas tendências, dado que a localização de grande parte do shopping center no Brasil ela é muito privilegiada, porque está inserida dentro dos grandes centros urbanos, né? Certo, Rodrigo. Bom, espero conversar contigo no ano que vem, já falando voltamos ao cenário normal, com todos esses indicadores, normalizados, distribuição de dividendos, crescimentos e principalmente novas aquisições aí. A gente quer ver esse segmento crescer cada vez mais. Se Deus quiser. E agora vamos falar do fundo novo, né, do VIU 11, né, o 20 imóveis urbanos. E antes de falar especificamente aí do fundo, eu particularmente gosto muito desse segmento, que a gente tem ainda poucos fundos no mercado, que seria o varejo de rua ou renda urbana. Então, Rafael, gostaria que você passasse um pouco da visão da 20 em relação a esse segmento específico, se você também enxerga que é um segmento interessante em termos, por exemplo, de relação risco versus retorno para o investidor. Claro, Thiago. Esse segmento de imóveis urbanos, né, ele é um segmento muito grande, tanto em relação à ABL, quanto em relação a número de imóveis, né? A quantidade de players nesse mercado é enorme. E é um mercado muito fragmentado também, né? Então, quando a gente entra nesse segmento e consegue, né, com acesso a um grande montante de capital, você acaba tendo acesso a muitas oportunidades de negócio, né? A gente acredita que com esse montante de capital, a gente vai conseguir bons negócios nesse mercado que é extremamente fragmentado, pulverizado e às vezes até desarbitrado, né? Você tem várias formas de precificar, tem proprietários que precificam de forma mais patrimonialista, outros olham mais a renda. Então, é um mercado que te dá uma flexibilidade muito grande de negócios. Então, a gente vê muito potencial para crescer rápido, né? O VIUR é um mercado que te permite um crescimento rápido do teu fundo e sempre com muito acesso a diversos tipos de deals, né, em diversos segmentos. A gente vai falar um pouquinho mais no detalhe, né, dos segmentos que a gente prioriza, mas a gente já nasceu com uma diversificação e é um segmento que permite, sem dúvida, um crescimento bem rápido. Bom, interessante, Rafael. Até diferente do shopping, acho que essa é a grande dificuldade, não sei se é a tua visão também, Rafael, do segmento de varejo, como você falou, o imóvel é menor, é mais fragmentado, quer dizer, a gestão, o controle é mais difícil no detalhe, né, que são o portfólio grande de um varejo de rua, renda urbana, vai ficar mais fragmentado que, por exemplo, do que seria um fundo de shopping. Você vê que isso é a grande dificuldade da gestão do fundo como esse? Não, acho que é até uma oportunidade, né?
Você numa administração de um shopping center, você está ali lidando com um complexo, né, de eventualmente 200 lojistas, N fornecedores, gerindo um condomínio. Você tem ali uma série de especificidades na administração do shopping. No setor de imóveis urbanos, é uma relação que, na grande maioria das vezes, é uma relação de 1 para 1. Né? Você tem ali um imóvel que você tem um locatário, e um proprietário, né? Então você acaba, no dia a dia, é até uma relação mais simples da administração desse portfólio. Então eu vejo essa pulverização, né, essa fragmentação, mais como uma oportunidade de gerar uma quantidade maior de negócios no curto prazo e permitir um crescimento mais rápido do fundo. Bom, Rafael, e qual que é a tese de investimento do 20 imóveis urbanos? Por exemplo, o primeiro relatório que já foi publicado tem um bom percentual de contratos atípicos de longo prazo. Enfim, gostaria que você falasse então da tese ou das teses do fundo. Claro. O fundo, ele prioritariamente, ele busca investir em 4 grandes segmentos, né? O segmento de varejo, o segmento de mercado, o segmento de saúde e o segmento de educação. Para cada um desses segmentos, a gente tem alguns subsegmentos que a gente considera mais estratégico, né, pensando em tendências de crescimento. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o varejo, a gente vai priorizar investimentos em áreas de alto fluxo de pessoas, né, ou em grandes lojas, acima de 5.000 metros de ABL, que são as big boxes, né? Ou até mesmo em algumas tendências de varejo que a gente, obviamente, viu crescer nos últimos anos, né? E agora, principalmente com a pandemia, que é a questão de operações que são associadas também a um desenvolvimento do varejo online, né? Como dark stores, dark kitchens. Então, quando a gente olha varejo, a gente prioriza um pouco esses segmentos. Quando a gente olha o segmento de mercado, a gente vai priorizar os atacarejos, que é um subsegmento que vem crescendo bastante, e também aquelas lojas de bairro, né? Aquelas lojas que servem como conveniência, que são compras praticamente diárias e que também vem crescendo muito dentro desse setor. Quando a gente olha a saúde, a gente olha farmácias, drogarias, laboratórios, né? A gente tem aí um exemplo já no portfólio inicial do fundo. E, por fim, em educação, a gente prioriza aquelas universidades que são voltadas para disciplinas tanto de ciências exatas quanto de ciências biomédicas, né, por terem uma quantidade grande de aulas laboratoriais, aulas práticas, que a gente acredita que com isso volta a um ensino presencial, né, de forma mais segura e mais rápida. Além disso, né, a gente tem como, em termos de localização, a gente prioriza as capitais ou cidades acima de 250 mil habitantes, não existe uma restrição geográfica. Naturalmente, existem muitas oportunidades, né, de negócios mais aqui no Sudeste, São Paulo, é natural, mas a gente não tem restrição em geográfica em termos nacionais, a gente já tem presença no Nordeste, né, nesse portfólio inicial. E com relação ao que você citou, né, o tipo de contratos, na verdade a gente vai buscar um equilíbrio entre contratos típicos e atípicos, né? Isso depende muito da característica do imóvel, da localização e da adaptabilidade dele para outros segmentos. Então, quando você tem aí um equilíbrio entre o típico e o atípico, você fica com a segurança a longo prazo, né, dos contratos atípicos, mas também é importante, dependendo da localização e da flexibilidade que esse imóvel tenha, você ter alguns contratos típicos que te permitam girar carteira e conseguir, de tempos em tempos, né, uma maximização do valor de locação. E, Rafael, o fundo, não só do 20, mas de repente até outros fundos do mercado que você enxerga, ele pode até consolidar alguns segmentos que são bem pequenos no nosso mercado, educacional, que você já tem bastante em carteira, que tem alguns fundos específicos educacionais, hospitais, ou até hotéis, enfim, ou não, especificamente o regulamento tem restrições nesse sentido? Não, a gente até poderia. Você citou, por exemplo, hospitais. Hospitais, ele fica fora da nossa estratégia, né? Eu acabei não comentando quando eu falei da estratégia de saúde, né? Eu citei farmácias, laboratórios, e a gente até olha clínicas
mas de pequenas intervenções cirúrgicas, né? O hospital com internação, com UTIs, isso de fato está fora da estratégia do fundo, até pela dificuldade da relação, né, com o locatário, num eventual problema, a dificuldade de um eventual despejo e tudo mais. Mas a gente poderia incorporar dentro do VIUR outros fundos, sim, não precisa ser necessariamente o imóvel direto. Tiago, até complementando aqui, que eu acho que é interessante para o investidor entender, né? Porque quando a gente fala em imóveis urbanos, né, as pessoas ficam se imaginando, né, pode ser qualquer tipo de imóvel que esteja numa cidade, né, em tese por definição. Mas a gente, ao selecionar esses segmentos que o Rafael mencionou, né, que são 4 segmentos prioritários, a gente observou algumas características que a gente entende que são importantes, né? Primeiro é o seguinte, o fundo de shopping, por exemplo, né, você poderia falar que um shopping numa cidade, ele é um imóvel urbano, ele poderia estar aqui dentro, mas a gente não coloca shopping. Por quê? A gente entende que o shopping tem uma dinâmica diferente, tem uma dinâmica própria, e que justifica você ter um fundo próprio de shopping. A mesma coisa de edifício corporativo, né, a gente tem aqui o Vino 11, que tem uma tese específica de boutique office e tudo mais. Galpões de logística é a mesma coisa. No caso de imóveis urbanos, a gente tenta colocar segmentos que, assim, o imóvel ele tem muita flexibilidade de uso, né? Hoje, você pode ter um imóvel que seja voltado para uma educação, mas que amanhã ele seja adaptado e se torne uma operação de mercado, ou uma operação de varejo. Por quê? Porque na localização onde ele se encontra, o perfil construtivo desse imóvel permite esse tipo de adaptação. E muitas vezes o locatário, o usuário daquele imóvel, tem a ver com circunstâncias de mercado, e você ter um imóvel que você possa ter vários tipos de uso para ele, torna naturalmente um portfólio mais defensivo nesse sentido. E uma outra característica que também é interessante no imóveis urbanos, que acho que isso pode ser explorado especialmente ao longo do tempo, né, com o passar dos anos, é o valor de terreno, né? Porque esses imóveis eles estão sempre localizados em regiões bem valorizadas, né, com boa fluxo de pessoas na porta, regiões com mais renda boa e tudo mais, e que naturalmente você tem uma demanda nessas localidades de você ter uma verticalização à medida que o desenvolvimento urbano vai se acelerando nessas regiões. E aí você tem um valor ali residual que, numa hipótese de um locatário sair de um contrato de locação, você tem a possibilidade de facilmente adaptar o imóvel para um outro locatário, ou 2, vender aquele imóvel como se fosse um terreno para uma incorporação, e aí o incorporador vai olhar aquilo ali como o potencial construtivo para você fazer imóveis. E foi por essas razões, né, que a gente combinou esses 4 segmentos dentro de um fundo só, porque individualmente, se você fizesse um fundo só de varejo, imagina que você tem uma operação grande de varejo, o varejista deixa de ser o locatário do seu imóvel, e você tem um mercado querendo ocupar aquele imóvel. Você vai se negar e falar, olha, eu não quero um locatário que é mercado, porque não é exatamente o propósito do fundo, ou eventualmente um imóvel de laboratório, um dos imóveis do portfólio que o Rafael vai comentar, ele já foi uma operação de varejo, hoje é um laboratório, né? Então, essa questão de adaptação ela é fundamental, e é por essa razão que a gente agrupou isso tudo e deu um nome de imóveis urbanos, que foi o nome que a gente conseguiu encontrar, que conseguiria talvez melhor espelhar essa situação, dessa característica desses imóveis, né? Interessante, Rodrigo. Como você falou, o imóvel urbano poderia até, como você falou, ter um edifício corporativo, ou mesmo um shopping, mas não faz muito sentido, porque você já tem 2 veículos, fundos específicos para isso, que é o Vino e o VISC, e aí também ficaria um portfólio muito heterogêneo, vamos dizer assim, que não é muita característica até do nosso mercado, né? E mais do que a gente ter o fundo específico, né, acho que os segmentos têm dinâmicas próprias, né? Um escritório corporativo, dificilmente ele vai se tornar no futuro um shopping center, né? Assim, é difícil de você ver esse intercâmbio de um ativo para o outro. Já para os imóveis urbanos, a gente vê essa questão da adaptação mais facilmente, e, portanto, acho que fazer isso dentro de um único fundo faz bastante sentido na nossa visão. Eu vejo que isso é bem interessante na avaliação de um fundo imobiliário, essa questão como você falou, que isso fica mais claro num fundo como esse, que é a versatilidade. Quer dizer, hoje ele é um varejo, amanhã pode ser um grande laboratório, ou um atacadista, ou até pode ter estratégia de venda daquele ativo, porque o terreno pode ser usado para uma incorporação residencial. Quer dizer, realmente ela
ela traz esse conforto para o investidor, né? Quer dizer, o gestor tem N possibilidades no longo prazo, em termos de estratégia para cada um dos ativos do fundo. E o objetivo, Rafael, é ter imóveis em várias regiões do país também, ou algum tipo de restrição? Não, não tem restrição. A gente tem a estratégia, como eu falei, todo o Brasil, prioriza capitais ou cidades do interior, desde que elas tenham acima de 250 mil habitantes, né? Então, você pega aí grande parte do interior de São Paulo. A gente tem no portfólio inicial, né, 2 imóveis já em Campinas, que é uma cidade que a gente gosta bastante, e a gente olha regiões metropolitanas, né, de Rio de Janeiro, São Paulo, Sul. A gente tem um imóvel também em Canoas, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Então, não existe uma restrição geográfica nesse sentido, não. E, Rafael, em relação às vezes você tem um imóvel interessante, bem localizado, não necessariamente numa capital, mas tem que casar também, essa que é sempre a preocupação do investidor, em relação a qual é o locatário. Então, quais as características dos locatários desses imóveis que vocês vão colocar dentro do fundo? Esse é um bom ponto, Thiago. Um dos pilares, né, da estratégia do fundo é justamente você ter locatários com bom risco de crédito, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre olha. Como o Rodrigo comentou, né, a gente olha bastante a flexibilidade e adaptação desse imóvel numa eventual troca de locatário, e a gente também olha bastante como é que está o status, né, e o risco de crédito desse locatário atual que está ocupando o imóvel. Então, uma coisa que foi até bem legal nesse início do fundo, né, a gente fez o IPO dele agora no início de junho, dia 7, e a gente conseguiu alocar toda a captação dentro do próprio mês de junho, né? Então a gente alocou aí comprando 6 imóveis e os 270 milhões que a gente captou, e grande parte desse portfólio, né, ele está alocado para locatários que têm um rating de crédito acima de AA, né? Então isso também nos traz um conforto muito grande, que a gente está escolhendo parceiros certos para o fundo e que dão uma tranquilidade de recebimento também a longo prazo, né? E, Rafael, até, enfim, a gente falou dos locatários, mas acho que como são até o fundo, desculpa, teve o IPO recente, você que você falasse dos imóveis que já estão em carteiras, que já saíram os padrões dessas aquisições. Claro. A gente nasceu com 6 imóveis, diversificados já em 3 dos 4 segmentos prioritários. A gente tem representantes do setor de varejo, do setor de saúde e do setor de educação. A gente tem o laboratório Alta, que pertence ao grupo DASA, na Vila Olímpia, em São Paulo, na esquina da Cardoso de Melo. Então, é um locatário AAA, é um imóvel que tem uma flexibilidade de adaptação. Como o próprio Rodrigo comentou, ele no passado foi uma operação de varejo, uma shoe stock, e hoje ele é um laboratório. Então, é um imóvel que deixa a gente bastante tranquilo e que tem uma qualidade muito grande, né, quando a gente olha a operação da DASA, o tipo de construção, enfim, o perfil do imóvel é um perfil bem interessante. A gente tem, dentro do segmento de varejo, um centro comercial localizado na Rua Grande, em São Luís do Maranhão. É um imóvel que é bem aderente à nossa estratégia para varejo. Ele fica numa localização que tem um fluxo de pessoas enorme, é uma das principais ruas de comércio do país, quando a gente olha o fluxo de pessoas. É um centro comercial ancorado pela Le Biscuit, uma das principais varejistas do mercado brasileiro. E a gente tem nesse imóvel também presença de Casas Bahia,
Cacau Show, outras operações menores. Esse é um contrato atípico, longo prazo, na verdade ele foi renovado agora antecipadamente por mais 10 anos, então ele tem 12 anos pela frente, vai até 2033, sendo que nos próximos 5 anos, no modelo atípico, depois vira um contrato típico. E a gente tem alguns imóveis do setor de educação, né? A gente nasceu com uma concentração maior em educação, mas 100% dos imóveis de educação são contratos atípicos com locatários de excelente risco de crédito, né? Então, a gente tem em Campinas, no bairro do Taquaral, um imóvel locado para Anhanguera, também um contrato atípico, um ativo um campus universitário, né, que concentra muitas disciplinas de biomedicina, tem uma presença enorme de laboratórios. A gente tem no sul do país 2 universidades locadas para o Grupo Ânima. Isso foi uma operação de sale leaseback, né? Então, uma operação contrato atípico de longo prazo, são 15 anos de contrato, sendo que os 10 primeiros anos no modelo atípico, uma universidade em Porto Alegre e uma universidade em Canoas, as duas também com muita presença de ciências exatas, laboratórios de engenharia e também de biomedicina. E a gente tem uma outra universidade em Campinas, que é a Faculdade de Campinas, né, a FACamp, que fica ali no complexo da Unicamp, e também no modelo atípico de longo prazo, um contrato de 12 anos. Então, assim, são locatários que também nos dão bastante conforto, né, e contratos bem protegidos para a gente e para os nossos cotistas, né. O que chamou também a atenção na leitura desse primeiro relatório que vocês publicaram é que o portfólio está bem concentrado no educacional, quer dizer, 79%. Você ressaltou muito bem, os cursos aqui são da área de saúde, enfim, são cursos que dificilmente teriam esse grande impacto, a princípio, da questão do ensino à distância, do EAD. Então, gostaria da tua opinião também sobre que também é um debate em relação ao setor educacional, até que ponto esses imóveis continuam atrativos, enfim, esse impacto do EAD, da mesma forma que discute, né, Rodrigo, sempre e-commerce no shopping, o EAD na questão de imóveis educacionais, né, são universidades. A gente ficou bastante confortável com esse portfólio, assim, justamente por estar em regiões estratégicas para essas empresas educacionais, né? Eu acho que são imóveis que dentro do portfólio são campos universitários estratégicos. O exemplo da Anhanguera em Campinas, né? A Anhanguera tem 3 campos universitários em Campinas. Esse, sem dúvida, é o principal deles. Tem ocorrido migrações de disciplinas dos demais campos para esse. Então, dá uma tranquilidade grande, além do modelo de contrato, como citei, né? São modelos atípicos, contratos recentes, que foram assinados agora já para os próximos 10, 15 anos. Então, isso é uma demonstração, né, da empresa que está alocando, que ela pretende e quer, né, permanecer no espaço por mais tempo. Então, a gente fica bastante tranquilo nesse sentido. Mas quando a gente olha, né, para o crescimento do fundo, ou seja, as próximas ofertas, né, naturalmente a gente vai buscar um equilíbrio entre esses 4 segmentos, que são os segmentos prioritários que eu comentei no início. A gente acredita que no longo prazo é natural que esse equilíbrio ocorra, né, e vai depender, obviamente, né, das oportunidades que vão surgir. Nesse primeiro momento, surgiram boas oportunidades no setor educacional, a gente aproveitou, mas agora, pensando numa diversificação e no equilíbrio, a gente vai estar priorizando oportunidades em varejo, em saúde e em mercado, né, que a gente ainda não tem nenhum representante dentro do nosso portfólio. Tiago, eu gosto de fazer essa comparação, né? Acho que 2 coisas aqui para complementar. Primeiro, essa questão da diversificação, que o Rafael comentou muito bem, né? Que, de certa forma, a gente até acompanha no fórum do Clube FI, as pessoas comentando, mas o fundo é muito concentrado em educação e tudo mais. Assim, a gente tem uma tese específica dentro do segmento de educação, que foi isso que o Rafael comentou, que é muito protegida até com relação a essa competição com o ensino à distância, né? Mas ainda assim,
isso é uma montagem de um portfólio de longo prazo, né? A gente não está aqui para lançar esse fundo e esse é um fundo de gestão passiva, só servem esses ativos aqui que vão ficar para o fundo para sempre. A gente está aqui no fundo de gestão ativa que vai crescer o portfólio com novas transações e me lembra muito quando a gente lançou o VISC no mercado, né? A gente trouxe um portfólio inicial de 4 ativos, de 6 ativos, em que você olhava o portfólio, mais de 60% do NOI estava concentrado no Rio de Janeiro. A gente ouvia muito questionamento dos investidores, né? Mas por que não? Porque a gente quer crescer esse fundo para ser um fundo grande, mas você tem que largar de algum ponto, né? Se você vai fazer uma primeira aquisição, naturalmente você vai estar 100% concentrado nessa aquisição, né? Então, essa questão da diversificação do portfólio, ela acontece aos poucos, e você tem que saber aproveitar bem as oportunidades, como o Rafael falou. Assim, a gente está uma tese bem defendida no setor de educação, os imóveis são bem aderentes a essa nossa estratégia, e grande parte, inclusive, da educação, acho que é 100%, contratos atípicos de longo prazo, com bons inquilinos, com bom risco de crédito. Então, para o investidor, acaba sendo, dentro do setor, a nossa visão, o que é mais protegido. E outro comentário que você fez, que eu acho que é interessante, né, essa questão educação versus EAD, né, as pessoas num momento meio de pandemia, e acho que vale essa questão que você provocou, o e-commerce versus os shoppings, né? E também eu colocaria outro, né? Home office versus escritório, né? As pessoas acham que as coisas são preto ou branco, né? Só que 90% das coisas vão estar no cinza, né? Esse campus da Anhanguera, mais uma vez que o Rafael comentou, ele serve também como um polo de ensino à distância. Muitas vezes as pessoas não sabem que para você ter uma universidade hoje com ensino à distância, é obrigatório você ter um polo físico. E aí, quando você já tem um imóvel que serve como um polo de ensino à distância, e o que é o polo de ensino à distância? As pessoas perguntam, né? Não, é um lugar físico onde você tem atendimento ao aluno, que você possa dar aplicação de provas, eventualmente algum tipo de aula prática que seja obrigatória dentro daquela disciplina. Você pode ter tutorias com os alunos, toda a parte operacional de você fazer matrícula, etc., relacionamento com o aluno, ela é feita de forma presencial e obrigatório, hoje, inclusive, pela regra do Ministério de Educação. Então, é sempre importante você entender e não considerar tudo a mesma coisa, né? Eventualmente, uma escola que você não esteja voltado, né, um campus universitário, que não esteja voltado para essas disciplinas que são mais dependentes do campo presencial, talvez estejam mais suscetíveis à competição do ensino à distância, desde que esses campos não sejam estratégicos, porque também, ainda assim, você tem os campos estratégicos, onde aquelas universidades querem estar presentes, onde elas vão estar presentes, independente do cenário que a gente esteja vivendo, né? Os alunos, se você perguntar e fizer uma enquete, você vai ver que vai ter uma grande percentual das pessoas que preferem ter a aula presencial, né? Então, isso é uma coisa que a gente acredita que vai continuar existindo, embora, quando você olha hoje para o estoque, talvez o crescimento do ensino à distância vai ser maior do que o crescimento do ensino físico. Mas não significa que os imóveis de ensino físico eles sejam, que estejam acabando, que vão ser ruins no longo prazo. Acho que, pelo contrário, ainda vão ter muito valor aí para as universidades, especialmente com essas características, né? Bom, interessante, Rodrigo. Bom, como você falou, acho que primeiro todo fundo tem seu ponto de partida, enfim, tem os imóveis iniciais, enfim, acabou que concentrou agora nos imóveis educacionais, mas a ideia é o crescimento, a diversificação, vai se diluindo ao longo do tempo. E esse debate agora, principalmente depois da pandemia, do home office, do corporativo, do e-commerce, do shopping, e esse você comentou muito bem agora, bom, também já fui professor universitário, tudo isso que você falou, com certeza faz total sentido, tem que ter o polo físico, algum lugar o professor precisa gravar aula também, fazer provas, enfim, tem uma série de questões, alguns cursos ainda, boa parte das aulas tem que ser também presenciais, então acho que tem um bom tempo ainda que esses imóveis são realmente indispensáveis para essas instituições, e como você falou anteriormente, né, quer dizer, são imóveis bem localizados, que lá na frente também, né, tem essa versatilidade, pode ter outro uso para outro segmento. Bom, chegamos aqui na parte final, então, aproveitando o gancho aqui, Rodrigo, gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais para a gente poder encerrar a entrevista. Bom, Thiago, eu só tenho a agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de estar falando com toda a comunidade do Clube FI aí, através do seu canal, aí, da sua entrevista. É sempre um prazer, conte com a gente aqui sempre que vocês quiserem, para qualquer coisa do Clube FI, a gente fala isso sempre aqui fora das telinhas, mas acho que é legal também deixar isso registrado. A gente tem uma grande admiração por todo o trabalho que vocês vêm construindo junto aí à indústria de fundos imobiliários. Sem dúvida, é a melhor fonte de informação que você tem hoje para o investidor conseguir
acessar as informações de fundos imobiliários. Nossa parceria aí com vocês, a gente agradece bastante as oportunidades que vocês têm dado para a gente poder estar expondo aqui para os seus, vamos chamar aqui, usuários e clientes em geral, que gostam de fundo imobiliário e que conta com a gente aqui para qualquer coisa. Então, tá certo, Rodrigo. Então, a gente agradece novamente tua participação aqui no nosso programa. Rafael, tuas considerações finais de encerrar. Não, primeiro que foi um prazer, Thiago, poder apresentar um pouquinho do Viur, né? Um fundo novo que acabou de ser lançado. Acho que as pessoas devem estar conhecendo, devem ter algumas dúvidas. Estou 100% à disposição para o que for necessário para falar, aprofundar. E foi um prazer muito grande estar aqui e tendo essa oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso fundo caçula aqui da Vinci. Muito obrigado. Então, tá certo, Rafael. Então, obrigado aí pela tua primeira participação. Espero conversar contigo em outras oportunidades. Então, para você, claro, que está assistindo essa entrevista, então, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, deixe seu comentário. Também não deixa de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo programa. Até mais!